tarde, bem-vindos à Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Muito bom ver vocês aqui. Essa é a segunda edição. Alguém esteve aqui o ano passado? Ai, que ótimo! Bem-vindos novamente. Então, acho que foi legal, né, para vocês estarem aqui mais uma vez. Meu nome é Paulina Chamorro, eu sou editora de meio ambiente das rádios do Estadão, que é a Rádio Eldorado e a Rádio Estadão também. E há pelo menos 15 anos eu trabalho com a questão socioambiental dentro do jornalismo. Então, eu vou estar com vocês até sexta-feira, mediando e acompanhando aqui as palestras, e vou começar dando alguns toques. Primeiramente, agradecer a presença. A gente teve inscrições de alunos de Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Paraná, também vários municípios aqui do estado de São Paulo e também na capital. Eu queria agradecer muito o trabalho, já logo aqui na abertura, das meninas dos cursos de Focas aqui do Estadão, que é a Andréa Lago, a Marilena Bernick e a Marisa Oliveira. Mais tarde a gente vai ter o recado do Roberto Gazzi, que é de conteúdo editorial aqui do Estadão. No intervalo ele vai vir conversar com a gente. Outros toques que eu queria deixar, já logo de cara, a parte da internet. Quem precisar, então, a senha Wi-Fi é visitante, e a senha, o canal é visitante, e a senha é GRP_0329. Eu vou estar repetindo direto para vocês acompanharem. E a gente tem também a cobertura via Twitter do pessoal que participa do curso Estado de Focas, né, do Econômico, que é o Luiz Felipe e o Renato Guelph. Eles estão lá no fundo, dando uma força, tweetando sobre este evento. O Twitter do Focas é Foca Estadão, quem quiser acompanhar também. E, é lógico, vocês podem twittar também usando as hashtags aqui da Semana Estado de Jornalismo, que é Estadão Ambiental e Prêmio Tetra Pak. Tá certo? Isso porque também teremos o segundo prêmio Tetra Pak de jornalismo ambiental, mas isso aí, no intervalo, a Andréa vai vir contar mais detalhes para vocês como é que funciona, qual que é o regulamento, como vocês podem participar. Também eu queria deixar o toque da novidade neste ano. No ano passado, quem acompanhou vai se lembrar, tivemos muita procura de atividades adicionais ligadas ao jornalismo, aqui dentro dessa Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Então, para esse ano, a gente preparou uma série de workshops com uma galera muito legal, que começa a partir de amanhã. Então, nas manhãs de quarta, quinta e sexta-feira, teremos essas atividades extras, onde os alunos podem escolher aí como participar. As vagas já estão encerradas, mas se ainda tiver algum interessado, deve procurar as recepcionistas aqui no final da palestra de hoje, tá bom? Temos o pessoal da Pública, tem o pessoal do ECO, vamos falar muito de jornalismo de dados, que é bem interessante e focado na Amazônia. Então, uma oportunidade muito boa. Até eu vou participar, porque eu tenho muito interesse nessa área. A gente vai ter, então, com a Marina Amaral, que é da Agência Pública. O tema da aula dela é jornalismo colaborativo e possibilidades de pautas para as agências de conteúdo. E o Gustavo Faleiros vai dar um workshop, ele é do ECO, do site O ECO, ele vai dar o workshop dele tem como tema jornalismo de dados e Amazônia, como cobrir desmatamento e queimadas utilizando as ferramentas digitais. Super legal. E, no último dia, vamos ter uma cabine de um filme que vai ser lançado, Amazônia Planeta Verde. Então, mais uma vez, só repetir, quem não pegou, a senha aqui no Wi-Fi visitante, e a senha é GRP_0329. Alguns outros lembretes que eu tenho para passar para vocês. Pedir, obviamente, não entrar com comida ou bebida no auditório. A gente tem aqui o nosso espaço, quem quiser pode ficar nessa área de convivência, que é melhor. Não esquecer de entregar as fichas de presença no encerramento, deixar o celular no silencioso, né? E para que vocês possam continuar tweetando, colocar no Face e tudo mais. E também que estamos ao vivo no link estadão.com.br/ao vivo/Semana Estado-ambiental.
Vocês que nos acompanham pela internet também podem mandar suas perguntas pelo Twitter usando essas hashtags. Muito bem. Depois eu vou dar mais dicas para a gente poder começar logo a nossa Semana Estado de Jornalismo Ambiental. A gente vai começar com um tema sobre biodiversidade, fundamental para a gente entender como a importância de ambientes sadios, que tenham muita fauna e flora, como essa biodiversidade é importante. Para a gente começar, eu convido aqui para subir ao palco o Denner Giovannini. O Denner recebeu da ONU, em 2003, um dos mais importantes prêmios ambientais, o UNEP Sasakawa Prize, por sua atuação na defesa da biodiversidade. Em 2009, foi convidado para ser membro do Conselho Global contra o Comércio Ilegal Mundial, que é mantido pelo G20 e pela ONU. O Denner também é jornalista e é responsável pelo blog aqui no Estadão, Reflexões Ambientais. Também produziu e apresentou o quadro O Brasil é o Bicho no Fantástico. Denner, por favor. Bem-vindo. Você pode sentar ou ficar aqui, como você preferir. Posso andar? Pode andar, só não pode dançar até o fim. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Uma palestra depois do almoço é sempre muito estimulante, né? Ainda mais nesse horário de 2 horas da tarde. Eu queria começar agradecendo ao convite do Jornal Estado de São Paulo, agradecendo aqui a equipe de organização desse evento, que é um evento extremamente importante, né? Agradecer a Mary, agradecer a Paulina, que já é uma companheira já das antigas, né, Paulina, que a gente está nessa área, e agradecer principalmente a vocês que estão aqui e também aos internautas que estão nos assistindo via online. Eu queria iniciar dizendo que hoje nós temos um papel muito importante dentro desse tema, dessa questão ambiental, um papel muito importante nós, brasileiros, para o mundo. E por que isso? E eu queria falar também sobre esse papel, que na realidade é um desafio que nós temos, e também sobre a importância do jornalista dentro desse contexto ambiental que nós temos hoje, que não é só um contexto que diz respeito ao Brasil, mas ao planeta como um todo. E eu lanço aqui, inicialmente, eu vou tentar ser muito breve, eu tenho 20 minutinhos para falar, é difícil a gente... ser jornalista tem que ser conciso, né? A gente tem que estar sempre cortando para caber a matéria. Então, eu vou tentar me cortar aqui o suficiente para poder passar o recado em 20 minutos. Mas, se eu não conseguir passar, de antemão, eu gostaria de deixar para vocês a minha total disponibilidade para conversar com vocês em outro momento. Tem o Facebook, se vocês quiserem me adicionar, meu nome é Denner Giovannini, estou lá, estou sempre respondendo. Super fácil me achar. Tem 3 Denner Giovanninis no Facebook. 2 são bonitos e isso tem eu. Então, entrou lá, Denner Giovannini, é esse daqui mesmo. Pode me adicionar e a gente conversa no chat. Bom, começando pelo desafio. Que desafio é esse? Eu diria que hoje nós estamos diante do maior desafio do milênio, ou até mais, eu poderia dizer até que é o maior desafio da história da humanidade. E que desafio é esse? Esse desafio é conciliar desenvolvimento com a conservação dos recursos naturais. E por que eu digo que esse talvez seja o desafio do milênio ou o desafio da humanidade? Porque, na história da humanidade, nenhum país, em momento algum, conseguiu vencer esse desafio. Todos, absolutamente todos os países do mundo,
particularmente os países do hemisfério norte, só se desenvolveram a um enorme custo ambiental, a uma enorme degradação ambiental. Nenhum país do mundo conseguiu unir a conservação com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social. Nenhum país. E o que a gente percebe hoje, quando a gente fala em questões ambientais, são as visões. Cada um tem uma visão diferente, dependendo do seu posicionamento geográfico dentro do planeta. Os países do hemisfério norte, os países desenvolvidos do hemisfério norte, olham aqui para baixo, para o hemisfério sul da Terra, e falam, olha, que bacana, ainda tem muita reserva de florestas, tem muitos recursos naturais, ali, abaixo do Equador. Vamos fazer o seguinte, a gente está consumindo tanto aqui, a gente não consegue manter esse padrão de consumo mais tempo, ou por muito mais tempo, porque a gente já está extinguindo as últimas fontes de recursos naturais que nós temos. Então, a gente precisa investir e apoiar aqueles países que estão lá embaixo do Equador, no hemisfério sul. Pois muito bem. Bom, aí vem a pergunta. O que significaria essa conservação? Significaria a negação do desenvolvimento do hemisfério sul? Significa que nós não podemos alcançar o nível de conforto social, de conforto econômico que os países do hemisfério norte alcançaram, porque o planeta não aguenta mais isso? Então, é uma questão polêmica. Aí você fala, aí se a gente fica aqui, a gente olha para o hemisfério norte, esses países, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, todo mundo aí está bem, agora querem que a gente preserve aqui. Não, a gente chegou um momento do que a gente sempre buscou, de ter um país que pudesse oferecer um conforto econômico, um conforto social, e você tem aqui 200 milhões de pessoas ansiosas para consumir, né? E aí, se a gente for refletir um pouquinho, a gente vai reparar que essa visão que os países do hemisfério norte têm em relação a gente que está aqui no hemisfério sul, se a gente for prestar atenção, a gente também tem a mesma visão, só que o inverso. A gente olha para a Amazônia, aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não, a Amazônia é intocável. A Amazônia precisa ser preservada. A Amazônia não precisa de estradas. A Amazônia não precisa de obras. Precisamos preservar. E nos esquecemos que lá existem quase 30 milhões de brasileiros que estão também ansiando, né, são ansiosos para o consumo. Estão ansiando por estradas, estão ansiando por energia elétrica, por carros, por bens eletroeletrônicos, hospitais, escolas. Então, a gente fica nessa dualidade, né? E agora, esse desafio, que já passou na porta de todos os países, bateu na porta do Brasil. E a pergunta é, qual o caminho que o Brasil vai escolher de hoje em diante para conciliar desenvolvimento e conservação dos recursos naturais? Será que vamos conseguir? Ninguém nunca antes conseguiu, em momento algum da história. Como eu já disse, todo o desenvolvimento conseguido no hemisfério norte foi a um custo muito alto de degradação dos recursos naturais. E agora chegou a nossa vez, brasileiros, de responder essa pergunta. Como é que nós vamos dar conforto econômico e social para a população, que está ansiosa para isso, e nós não podemos negar, e, ao mesmo tempo, nós vamos conseguir manter sobre equilíbrio os recursos naturais que nós temos no nosso país?
E essa pergunta, no caso do Brasil, torna-se ainda um pouco mais relevante. Por quê? Porque o Brasil é um país mega diverso, é um país de extrema riqueza, uma extrema riqueza biológica também. E, na condição de país mega diverso, o Brasil tem um papel fundamental, querendo ou não, o Brasil tem um papel fundamental de liderança entre os países que estão aqui embaixo do Equador. O que for feito no Brasil, evidentemente, vai acabar influenciando outros países megadiversos do eixo sul do planeta. Ou seja, exatamente o local onde você tem biodiversidade, onde você tem recursos naturais disponíveis. Ou seja, esses países vão olhar para o Brasil e vão dizer, se o Brasil está fazendo isso, eu também vou fazer no meu país. Por que que eu não vou fazer? Aí a gente se pergunta, vamos começar a fazer alguns questionamentos, para a gente tentar identificar, mas já tem só 10 minutos. Eu estava começando a introdução. Vamos fazer umas perguntinhas básicas, para a gente tentar entender um pouco qual é a rota que o nosso país está tomando. Hoje, todo mundo fala em sustentabilidade. Todo mundo sabe o que é sustentabilidade? Né? É o equilíbrio entre o desenvolvimento, a promoção da justiça social, a justiça econômica, a conservação dos recursos naturais. Agora, vou ser provocativo. Não existe nada mais vulgar do ponto de vista do mau uso, do que a palavra sustentabilidade. Hoje, parece que tudo é sustentável. Todo mundo pega um discursinho, tasca lá um sustentável. Eu sou sustentável. Entendeu? Ou no meu hotel que eu estou aqui, tem lá, este hotel é sustentável, contribua com a conservação dos recursos hídricos do planeta. Está lá no meu quarto. Se você quiser reutilizar a sua toalha, deixa ela em cima da pia. Se você não quiser, deixa ela no chão. Aí eu te pergunto, isso é ser sustentável? Isso é sustentabilidade, um hotel que faz isso? Aí você chega para o gerente e pergunta, vem cá, se eu economizar a minha toalha, aonde vocês estão aplicando o dinheiro que vocês economizaram na toalha? Em algum projeto ambiental? Vocês estão apoiando alguma organização ambiental? Vocês estão desenvolvendo algum projeto próprio de proteção dos recursos naturais? Não. Na realidade, o que a gente mais tem hoje no Brasil, particularmente, não só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil, é o marketing verde, é o marketing ambiental, que não passa de um amontoado de mentiras, de falácias, de inverdade, de oportunistas, de pessoas que usam o discurso da sustentabilidade como se fosse uma solução para o Brasil. E não é bem assim. Você não consegue resolver todos os nossos problemas ambientais num passo de mágica dizendo que vamos ser sustentáveis. Nós temos, por exemplo, uma política econômica hoje no país que dá redução, que privilegia o quê? A redução de IPI para a venda de carros, que vão entupir as cidades, que vão poluir o ar. Quer dizer, o governo diminui os impostos na cadeia de produção, para poder produzir mais. Então, se você parar para pensar, isso é uma política absolutamente insustentável. O ideal seria você reduzir os impostos para privilegiar o transporte urbano, para facilitar a locomoção das pessoas, para que nós tivéssemos cidades com mais ônibus, com ônibus decentes, não esses cacarecos velhos, poluentes que a gente vê transitando aí pelas ruas. Né? A gente está depositando, enquanto país, as nossas esperanças, que parece que vai ser a grande salvação do Brasil, o tal do pré-sal, que é um combustível fóssil, um combustível altamente poluidor. Quer dizer, a gente já está se fiando, a gente já está priorizando a utilização de combustíveis fósseis, como o caso do petróleo, do pré-sal, para sustentar a nossa economia.
E como é que você consegue conciliar isso? Não é fácil, não comprem o discurso fácil da sustentabilidade. Tem muito candidato político aí falando, porque somos sustentáveis, vamos ser sustentáveis, muitas ONGs, muita gente de governo, e a recomendação que eu faço como jornalista é: duvidem, questionem, não comprem de cara esses números e esses dados que são apresentados, porque a realidade do nosso país não é essa. Nós temos hoje uma classe, vou botar aqui em aspas bem grande, uma classe média que está entrando no mercado e que está doido para consumir. E todo mundo quer consumir televisão, todo mundo quer uma geladeira nova, todo mundo quer um carro novo, todo mundo quer uma roupa nova, todo mundo quer um iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo quer alguma coisa. E as empresas querem vender. Porque o oposto, eu diria, vou ser mais ousado, eu diria que o oposto da sustentabilidade seria, sabe o quê? Uma propaganda de uma empresa dizendo o seguinte: olha, nós fabricamos um casaco maravilhoso, mas não compre os nossos produtos. Use o seu mais tempo. Será que você realmente precisa comprar o meu produto agora? Vocês já imaginaram se alguém vai fazer uma propaganda dessa? Por quê? Porque o discurso da sustentabilidade é exatamente para vender mais. Aí tem uma fábrica de carro que fala: os nossos carros são sustentáveis. Como um carro que é sustentável? A gente tem que partir do princípio de que nada que existe nesse planeta, ele vem de outro planeta, ele está aqui. Então, os recursos para tudo que se produz aqui, você precisa de água, você precisa de energia, você precisa de eletricidade, você precisa de minério. Tudo que a gente come ou consome causa um impacto ambiental. E quanto maior for o consumo, maior será o impacto, com ou sem sustentabilidade. Então, para quem gosta de tomar Rivotril, como eu, para ficar calminho, para ficar tranquilo e dormir em paz com a cabeça, quando põe a cabeça no travesseiro, fala: poxa, eu sou tão sustentável, hoje eu plantei uma árvore, hoje eu beijei um passarinho, poxa, como eu sou bacana, eu sou ambientalmente correto. Não é assim que a gente vai discutir. A gente tem que discutir com verdade. A gente não pode iniciar uma discussão com falácia. A gente não pode iniciar uma discussão com lero-lero. A gente tem que enxergar as coisas como elas são. Nós temos uma população de 110 milhões de pessoas entrando no mercado de consumo, 110 milhões de pessoas querendo consumir e exigindo cada vez mais um conforto social e um conforto econômico, o que é justo, o que é extremamente justo. Porém, você acha o quê? Que o governo vai negar isso? Não, nenhum governo vai negar isso. Né? A economia está baseada no tripé em que o pilar principal é exatamente o consumo. E quanto mais você precisar consumir, maior vai ser a degradação ambiental. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. Consumo é igual a degradação ambiental. Seja sustentável ou não sustentável, essa questão da sustentabilidade, vamos ficar alertas, vamos prestar atenção nesses discursos. Porque sustentabilidade, como eu disse, seria a empresa dizer: não compre meu produto, use meus produtos mais tempo. Mais tempo. Né? E vocês acham que vocês vão ver alguma propaganda dessa assim? Não, ao contrário. Não compra a minha camiseta porque ela é sustentável. Compra o meu carro porque ele é sustentável. Compra o meu não sei o quê porque é sustentável. Meu iPhone é sustentável. E por aí vai afora. Então, a gente, como jornalista, a gente tem que ter um raciocínio muito crítico sobre as coisas. A gente não pode comprar dados, números e opiniões e acreditar naquilo que a gente está vendo. A gente tem que entender o que está por trás. E o grande papel do jornalista, na minha opinião, é exatamente estar à frente da sociedade no sentido de ter um olhar mais apurado sobre essas questões ambientais e traduzir isso de uma forma que o leitor, que o telespectador, que o ouvinte, que o internauta, ele possa compreender essa grande complexidade que existe por trás dos discursos ambientais. As coisas não são fáceis. Se
nenhum país do mundo, em toda a história da humanidade, conseguiu conciliar desenvolvimento com a conservação do meio ambiente, será que seremos nós a conseguir ou não? Agora, a gente pode optar pelo caminho mais fácil, comprar o discurso daquele que eu te falei. Toma o Rivotril, beija o passarinho, vai para a cama e acha que os problemas do mundo estão resolvidos. Né? É sempre um discurso mais fácil, mas não é o discurso verdadeiro, não é a verdade dos fatos. Então, eu penso que o papel do jornalista, principalmente aquele que se dedica à área ambiental, vai ser fundamental para poder separar o joio do trigo, para poder ser uma voz questionadora da sociedade e poder, através da sua percepção, da sua pesquisa, do seu estudo, traduzir de forma bastante fácil. Eu não entendi, é 0 ou é 6? 0? Um minuto para concluir, por favor. Então, traduzir de forma mais fácil para o seu receptor, traduzir exatamente o que significa isso. Então, eu queria, mais uma vez, tinha muita coisa para falar, não deu tempo, né? Mas talvez aqui nas perguntas e respostas a gente tenta falar um pouco mais, esclarecer um pouco mais, mas eu queria mais uma vez agradecer a vocês, agradecer esse tempo, agradecer a oportunidade do Estadão que me ofereceu de estar aqui e dizer que, se vocês apostarem na carreira de jornalista ambiental, vocês podem ter certeza que vocês terão um enorme campo de trabalho pela frente, porque hoje você falar de meio ambiente é você falar de todas as questões que envolvem o desenvolvimento do país, passando por todas as áreas, até aquelas áreas que você, não, isso não tem nada a ver com o meio ambiente, mas se você for analisar, você vai ver que tem. E, infelizmente, no Brasil de hoje, já no Brasil de um tempo atrás, a questão ambiental, ela, infelizmente, ela ainda não é uma prioridade. E uma coisa, para finalizar, que eu acho que é extremamente importante, o que a gente mais vê hoje no jornalismo é a pauta, o setor, né, a editoria de economia, falando uma linguagem totalmente diferente da editoria de ciência ou de meio ambiente. Quer dizer, você fala de uma hidrelétrica, aí você vai lá na editoria econômica, que maravilha, o desenvolvimento, não sei o quê, não sei o quê. Você vai na editoria de meio ambiente, que tragédia, estão massacrando os índios, não sei o quê, e não se fala. Então, gente, vamos ser amiguinhos, tá? Coleguinhas, jornalistas, economia e meio ambiente, vamos tomar mais cafezinho, vamos trocar mais ideias, vamos conversar mais, vamos se bater mais papo no corredor para a gente começar a entender um pouco melhor e entender que o que vai resolver o nosso problema é uma visão holística das coisas e não uma visão cartesiana. Não dá mais para a gente continuar nesse discurso fragmentado, nesse discurso falso. O que a gente precisa agora é de iniciativa, de atitude e, sem sombra de dúvida, o jornalista ele tem um papel fundamental não só como porta-voz, mas talvez até principalmente como o tradutor dessa nova realidade, desse novo desafio para a sociedade. Obrigado. Obrigada, Denner. Eu vou te convidar para assistir agora a próxima palestra, como ele próprio falou. Depois da nossa segunda palestra, teremos 40 minutos para perguntas e respostas, então um bom momento para a gente saber um pouco mais. Por exemplo, o Denner, vou pedir para ele trazer um pouco da experiência com relação a um tema sumamente importante, se tratando de biodiversidade, que é o tráfico de animais. É a terceira maior atividade ilícita no mundo, perdendo só para o tráfico de armas, né, e de drogas. Então, o tráfico de animais, para o Brasil, também representa um grande problema. Bom, seguindo sobre nosso primeiro painel aqui na Semana Estado de Jornalismo Ambiental, o tema é biodiversidade, preservar é legal. Eu vou convidar agora o Manuel Serrão,
Ele, desde sua graduação, ele tem direcionado o foco de sua produção acadêmica ao financiamento para a conservação e trabalhou no Ministério do Meio Ambiente por 10 anos, onde foi gerente de sustentabilidade do Fundo Nacional para o Meio Ambiente, o FUNBIO. Atualmente é coordenador da área de mecanismos financeiros no FUNBIO e é quem estuda e trabalha com as questões de financiamento ambiental, ou seja, o valor de um ambiente bem cuidado. Ele tem várias publicações sobre o tema e vai falar sobre as tendências no Brasil nesse campo. Manuel, por favor. Tá aqui? Esse aqui, como é que funciona? Isso aqui, a gente... Aqui está a sua palestra. Você pode tentar passar uma para cima. Não. Pessoal da produção, aponta aqui ou aponta para lá. Não está contando. Aponta para cá. Para cá? Para cima? Ali, ó. Pá! Não. Alguém pode só ajudar rapidinho aqui? Por favor. Bom, então... Não está contando, calma. Tá. Fica tranquilo. Mas a gente pode ir esquentando. Pode esquentando? Pode. Todo seu. Obrigado. Agora sim. Bom dia, aliás, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. É fundamental que vocês se sensibilizem com esse tipo de questão, porque, via de regra, isso é muito mal assimilado pela sociedade. Eu trabalho no FUNBIO, é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Eu coordeno uma área que vive... A finalidade da gente é desenvolver novos mecanismos financeiros para a conservação. Vocês vão ver, existe um déficit absurdo de recursos e a nossa luta é tentar ampliar a qualidade, a quantidade e a diversidade desses recursos. O FUNBIO foi criado como um instrumento por compromissos que o Brasil assumiu da Convenção de Biodiversidade. Vocês conhecem a Convenção de Biodiversidade? Aqui, em 92, o Brasil assume uma série de compromissos e aí a gente passa quase 3 anos em discussão. Tinham 20 milhões de dólares esperando providência e, um belo dia, alguém resolve dizer, não, esse recurso vai para uma organização privada. E aí a gente nasce incubado na Fundação Getúlio Vargas e sai dela em 2000 e assume vida própria. A nossa missão... Está valendo? Isso. A nossa missão, como vocês estão vendo, é aportar recurso estratégico para a biodiversidade. Então, bem em cima daquilo que a gente está se propondo. Eu fechei um pouco o foco da nossa palestra para unidades de conservação. Isso. E aí tem uma diferença grande entre áreas protegidas e unidades de conservação. Áreas protegidas envolvem terras indígenas, quilombolas, áreas de preservação permanente, reservas legais. Unidades de conservação, elas são definidas com um marco da IUCN, que é uma associação internacional que estabeleceu esses critérios gerais do estabelecimento dessas áreas especialmente protegidas, e elas podem ser públicas, privadas, de uso direto ou de uso indireto. Se vocês olharem aqui nesse mapa, as unidades de conservação em terras indígenas, elas, em alguns casos, se sobrepõem, mas elas formam um grande mosaico. Esse mosaico aqui, ele é responsável por segurar o avanço do desmatamento na Amazônia. Então, essa estratégia ela tem sido considerada hoje como uma das mais baratas e eficientes formas de conservação da natureza. O Brasil foi responsável, nos últimos 10 anos, pela criação de mais de 50% de novas áreas. Para vocês terem uma ideia, existe hoje 1.250.000 quilômetros quadrados protegidos, em áreas protegidas na Amazônia. Isso significa um país do tamanho do Peru. A gente tem um país aqui dentro protegido. Se você pegar só as áreas federais, e eu fiz um recorte só das áreas federais, porque não existem dados. Se você procura informação quantitativa para poder falar com propriedade sobre o que está acontecendo nessas áreas, só o governo federal você consegue ter uma noção razoável. Há algumas exceções, o governo do Acre e governos um pouquinho mais estruturados, como do Rio, São Paulo e Minas. Vocês vão ver aqui que das áreas dessas 887 unidades, boa parte delas
são RPPNs, são reservas particulares do patrimônio natural. Mas, via de regra, são áreas muito pequenas e elas distorcem o número quando a gente coloca a escala da área junta. Então, a gente está olhando só para as unidades federais, ou seja, de dominalidade pública, e que somam 750 mil quilômetros. Aí a gente está falando do Chile, não é mais o Peru, é um país do tamanho do Chile. Nesse Chile, vocês vão ver que... Opa. Mais um. Que fica essa pergunta, poxa, mas por que o país resolveu imobilizar uma área desse tamanho com unidade de conservação? Isso, como foi dito, atrasa o desenvolvimento. Isso, a gente na Amazônia tem as maiores províncias minerais, o maior potencial hidrelétrico do mundo. Por que a gente faz isso? Tem uma série de questões de curto, médio e longo prazo que a sociedade precisa entender. E esse recado vocês precisam passar. A gente não tem capacidade, habilidade, não está instrumentalizado para fazer isso e vem fazendo muito mal. O movimento ambientalista consegue se colocar pior do que o movimento dos sem-teto, os movimentos dos sem-terra, os movimentos quaisquer. Né? Então, o eco na sociedade das questões ambientais é muito pequeno. Não obstante, o tamanho das áreas, a significância do que a gente está imobilizando como país. A gente precisa assimilar que as áreas protegidas oferecem diversos bens e serviços. Elas oferecem equilíbrio climático, elas oferecem proteção hídrica, elas oferecem oferta de bens e serviços. Muitos de vocês podem não ter noção, mas estão usando aqui bens e serviços que são gerados a partir da existência de unidades de conservação na Amazônia. Existe um conceito que explica a dinâmica de fluxo hídrico no país, do regime de chuvas do país, que são os rios voadores. Sai da Amazônia 40% mais água do que entra. A Amazônia gera esse volume expressivo de água que alimenta o sul-sudeste. Então, boa parte das chuvas que caem sobre o centro-oeste e sul-sudeste, elas vêm da Amazônia e encontram as frentes frias que sobem. A alteração desse regime hídrico tem consequências drásticas na agricultura, tem consequências drásticas no nosso meio de vida. Então, é importante perceber que o valor dessas áreas ela vai muito além da madeira que pode ser explorada, ou da recreação que pode ser gerada, ou da pesquisa científica, que pode mudar também os nossos padrões de qualidade de vida no curto e médio prazo. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer nessas áreas um banco de ativos. A gente precisa enxergar para essas áreas e ver, poxa, ali tem patrimônio público, né? Ali tem recurso que é meu, que é seu, e que é dos nossos netos, filhos e bisavós e bisnetos que virão por aí. Mas como é que estão essas áreas? Elas estão bem, estão mal? Vocês já visitaram unidade de conservação? Vocês fazem turismo em unidade de conservação? Para vocês terem uma ideia, Yosemite recebeu no verão passado 4 milhões de pessoas. Né? A visitação é a forma mais tradicional de uso dessas unidades e foi um motivo de... Opa, está rolando? E eu aponto para ele. Legal. E foi um dos motivos mais fortes da criação dessas áreas. Mas os dados são dramáticos. Em 2008, 30% dessas áreas não tinha uma pessoa. Não tinha um gestor. 50% não tinha fiscalização. O investimento em pesquisa científica nessas áreas recebeu, em 2013, o mesmo volume de recursos que a Associação Allan Kardec, a Associação Espírita Allan Kardec, de transferências do governo federal. Esse tipo de resultado, na minha leitura, contrapõe o interesse nacional. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que enxergar aí a necessidade de alocação de recursos. E aí a gente tem uma série de dados catastróficos. Né? A gente pode olhar aqui que, por exemplo, das 68... Opa, eu não deu. Agora, está certo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 68 parques nacionais. Os parques nacionais eles são áreas que, via de regra, têm um interesse turístico muito forte. Desses 68, mais ou menos 30, 28, se eu não me engano, estão abertos à visitação. Desses 28 que estão abertos à visitação, 4 estão efetivamente realizando
geração de recursos. Desses 4, 2 respondem por 95% dos recursos gerados. Tijuca e Iguaçu, a gente gera mais ou menos 23 milhões por ano de ingressos e concessões de uso, e esses 2 parques sozinhos geram 20 milhões. Ou seja, tem um volume significativo de recursos aqui desperdiçados, desperdiçados da sociedade brasileira. Né? Investir em infraestrutura nessas áreas, para vocês terem uma ideia, no Quênia, lógico que a economia do Quênia não se compara com a economia brasileira, a principal fonte de ingresso é turismo. Né? Os parques, o melhor emprego público do Quênia é guarda-parque. Então, tem uma distorção, né? A gente está perdendo alguma coisa com isso. Se a gente for olhar, por exemplo, esse número de investimento em pesquisa científica, e a gente vê os dados que o TCU apresentou numa pesquisa que ele fez em 2012 e divulgou em 2013, você vê que 60%, eles fizeram uma amostra de 107 parques, 60% desses parques, nos últimos 5 anos, não fizeram nenhum tipo de pesquisa científica ou monitoramento de biodiversidade. Esse quadro aqui, ele traz para a gente, infelizmente, a resposta que aqueles objetivos de criação não estão sendo cumpridos. Eles não estão sendo cumpridos porque não há um investimento mínimo nessas áreas. 10 minutos já? Poxa. Então vamos correr. Mas quanto custa isso? Né? Quanto custa o investimento nessas unidades de conservação? Nós fizemos uns trabalhos, recorrentemente a gente publica sobre isso, tentando chegar a essa resposta. Essa é uma resposta impossível. Hoje a gente tem um número mágico de mais ou menos 700 milhões de reais que são necessários para investir para infraestrutura mínima operacional dessas áreas. Cada área custa mais ou menos entre 3 e 4 milhões e meio de reais em termos de infraestrutura e custa entre 250 e 450 mil reais ano de custos correntes. Quando você compara isso, poxa, 700 milhões de reais, isso é muito dinheiro. Você sabe quanto custou o prédio da Cidade da Música, no Rio? Que até hoje não serve para absolutamente nada. Ele custou 500 milhões de reais. Você sabe quanto custou o prédio do Tribunal Superior de Justiça, em Brasília? Ele custou 500 milhões de reais. Ou seja, todo o investimento necessário para proteger 27% da área da Amazônia custa o preço de um prédio público. A gente não vai nem citar estádio, porque a competição é desleal. A gente está falando de 10 bilhões. Né? A gente está falando de Passadina. A gente não está nem comparando com os cachorros grandes. Vamos falar com um prédio público. Então, tem uma assimetria muito grande nessa relação do investimento público e dessas áreas. Mais um. Aí. Eu desafio vocês a achar aqui, tudo bem que a letra não ajuda, gestão ambiental. Acharam? Quanto é que vai do orçamento público para a gestão ambiental? Ops, 0,33. Só que é pior que isso. Estou apanhando aqui do... Tá ali. Esse 0,33, se você desconta aqui as obrigações tributárias do governo, você chega a 0,20%. Se você tira os encargos sociais, né, os encargos trabalhistas. E o que isso tem gerado? Isso tem gerado um quadro que é um ciclo vicioso. Você tem modelos de gestão ineficiente, porque você não tem pessoal suficiente, porque você não tem meios suficientes, porque você não tem infraestrutura suficiente. E aí você tem desaparelhamento, e aí você tem um desequilíbrio dos valores percebidos pela sociedade, e aí você não tem pressão para o orçamento. Então, a gente não tem, no curto prazo, um cenário de reversão disso que a gente está enxergando aqui. Né? E depende da gente conseguir traduzir esse valor dessas áreas que estão sob extrema ameaça. Se a gente perceber agora o que está acontecendo com o Xingu e com a expansão de hidrelétricas no Tapajós, ou seja, esse ciclo aqui, em boa parte, é culpa nossa. Né? E a solução
talvez esteja, em boa parte, saindo dessa sala. Sem querer botar pressão em cima de vocês. Tá, mas quais são os recursos que a gente dispõe para quebrar esse... Opa, eu mudo aqui, esqueci de mudar lá. Quais são os recursos? São vários. Quando a gente faz uma análise do que acontece ou do que tem previsão legal, não falta diversidade de fontes, falta efetividade. Falta efetividade. Até as fontes mais óbvias, fontes previstas em lei, condicionantes de licença, elas não são dadas providência. Elas não são dadas providência, em parte, por insegurança jurídica, em parte por inoperância. Eu vou citar um caso aqui específico, só para não me perder muito nos últimos 10 minutos, que é a compensação ambiental. E eu vou dar uma corridinha, porque eu fiz uma lista extensa aqui Bom, quem são as fontes tradicionais? Doações internacionais. Esses caras aqui... Isso. Esses caras aqui, a Moore Foundation, eles são os maiores doadores individuais de meio ambiente no mundo. É uma fundação americana, daquele pessoal que faz chip, da Intel. Se vocês olharem aqui, existe uma disputa também entre recursos para meio ambiente, mesmo no setor de 5 minutos, de doações privadas americanas, e outros setores. Vocês veem a importância relativa de saúde, por exemplo, para meio ambiente. Meio ambiente representa só 11% desses recursos. Então, aqui vocês veem a Fundação Gordon Bert Moore. Mas a escala de doação desses caras não é suficiente para fazer cosquinha no problema. A gente está falando de 100 milhões de reais. Desculpe, 100 milhões de dólares. Não é esse recurso que vai resolver esse problema. Ele é importante, ele é estratégico, ele serve, como vocês vão ver, para alavancar outros compromissos, mas não é esse recurso. A cooperação internacional... Estou fazendo uma patetada com esse negócio aqui, né? A cooperação internacional ela é chave, mas ela também, se a gente olha para a África, vocês veem a importância relativa de meio ambiente vis-à-vis outras agendas. A gente está falando de 1,5%. Apesar de crescente esse aporte de recursos para a África, que, via de regra, representa a exclusão de outros países, né, existe uma competição internacional por esses recursos. O Brasil, por exemplo, não é mais elegível. O Brasil não pode se comparar com a Guiné-Bissau. Né, o Brasil não é elegível para esses tipos de recursos. E a maioria da cooperação internacional já saiu do Brasil. Pelo contrário, o Brasil deve se posicionar como um doador agora. A gente fez um estudo com a Guiné-Bissau. O Brasil tem mais ou menos 40 milhões de dívida bilateral com a Guiné-Bissau. E é natural que mecanismos que já beneficiaram o Brasil, como troca de dívida por natureza, o Brasil se disponha a mobilizar para esses países. Vou dar uma corridinha aqui. Aí vocês têm os principais doadores. Tem uma incerteza quando eu aperto isso aqui. Será que esse negócio vai? Aqui tem um caso interessante, que é a Noruega. A Noruega fez uma doação de R$1 bilhão ao BNDES. Então, toda vez que vocês olharem falar do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia, na verdade, é uma doação da Noruega em cima de metas de combate ao desmatamento do governo brasileiro. O governo brasileiro teve um sucesso absoluto na redução da nossa principal fonte de emissão de carbono, que era o desmatamento e queimada na Amazônia, mas isso é relativo, porque a gente sente que queimou a gordura. Agora a gente tem que fazer um esforço significativo para ter eficiência em outras áreas que não só o combate ao controle de desmatamento. Mas isso é uma importante oportunidade na geração de receita. Um outro ponto tradicional era a adoção de espécies, né? Você, por muito tempo, teve essas espécies bandeiras como elemento-chave para a alavancagem de recursos, para a biodiversidade. E isso, não precisa dizer que a gente tem o panda, né, do WWF, que é um bichinho simpático, mas isso, em vários países, é determinante. Os gorilas na Tanzânia. Então, tem uma série de unidades de conservação que vivem a partir da existência de uma espécie bandeira que justifica a visitação
a Baleia Franca, né, a Baleia Jubarte. Então, tem toda uma movimentação para a visitação desses animais. Aqui tem um dado interessante, que é a falta de veículos. Uma outra questão determinante é que a gente tenha os meios que façam com que o recurso saia daqui e chegue lá. Toda vez que você pega uma doação internacional e joga dentro do orçamento público, você contamina ele com toda a ineficiência da gestão pública. E aí você está sujeito aos contingenciamentos, você está sujeito a uma outra armadilha, que é a anualidade, você está sujeito à Lei 8.666. Então, quando você vai fazer um processo licitatório, você só pode fazer se você tiver previsão orçamentária. E você começa ele, você gasta 6 meses para conduzir esse processo, se não houver problema nenhum. Se houver algum problema e você não conseguir contratar no exercício, você perde o dinheiro. Se você conseguir contratar no exercício, você ainda pode escrever em restos a pagar e ter a expectativa de usar no ano seguinte. Então, instrumentos como os fundos ambientais, a gente tem hoje mais ou menos 25 fundos ambientais na América Latina e outros 4 fundos muito grandes. Tem o FUNBio, o Profonamp no Peru, o Fundo Mexicano, na Colômbia tem outro fundo igualmente grande. Esses fundos têm tido um papel fundamental. E aí, puxando o nosso saco, esse é o nosso caso. O nosso desafio, e aí, sem falsa modéstia, a gente criou a unidade de mecanismos financeiros em 2007, dá para ver o efeito da busca de novos instrumentos econômicos, novas fontes de recursos, ele é eficaz, ele acontece. Então, acabou. Então, assim, esse tipo de instrumento é fundamental para que as coisas aconteçam. Posso só dar uma última chegadinha aqui, onde uma questão crítica? Está aqui. Esse, para mim, é o melhor bom exemplo de como as coisas podem acontecer. A gente foi procurado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e eles queriam um programa similar a um programa ARPA, que a gente tem, que protege 60 milhões de hectares, ou seja, 2 São Paulo, na Amazônia. A gente começou a fazer um estudo de análise de fontes e descobriu que o Rio de Janeiro era cheio de compensações ambientais. Essas compensações ambientais elas são gravadas na lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o artigo 36. E a gente fez uma conta preliminar e disse assim, bom, alguma coisa entre 100 e 400 milhões de reais podem ser gerados com essas compensações ambientais, que são obrigações devidas do setor privado ao setor público, ou melhor, à sociedade. Quando a gente foi ver o que vinha sendo pago, até aquela data, 2007, tinha sido pago menos de 10 milhões de reais ao governo do Estado. E a gente, em articulação com o próprio governo, criou esse mecanismo, o Fundo da Mata Atlântica. O Fundo da Mata Atlântica hoje tem 240 milhões de reais, ele já desembolsou 50 milhões de reais, a gente criou um fundo de endowment, que é um fundo permanente, você imobiliza o capital e aplica e usa só o rendimento descontado da inflação. A gente colocou a gestão ambiental de unidade de conservação no Estado do Rio de Janeiro em outro patamar em relação a qualquer outro Estado do Brasil. Né? Usando uma fonte, uma obrigação. Isso é exceção? Não. Não é exceção. Olha aqui. Esse é o caso federal. Esses números são oficiais e totalmente subestimados. A gente considera que existe alguma coisa em torno de R$1 bilhão. Se você for avaliar o desembolso desses recursos pelo governo federal nos últimos anos, ele é pífio, é ridículo. Só que vocês viram o quadro orçamentário dessas áreas. Como é que você pode ter 800, 700 milhões aqui e você viver naquela penúria e não dar providência? Né? Isso não é exclusivo do governo federal. Se você for para os estados também licenciam e também geram esse tipo de compensação. Olha a situação. O Estado do Pará tem um potencial equivalente ao do Rio de Janeiro. Nós temos uma estimativa de mais ou menos 400 milhões. O Amazon fez uma estimativa de até 700 milhões. Né? Esse tipo de situação ela precisa de providência. Né? A gente não pode deixar passar. E não é o caso de bater na administração. Porque, por exemplo, a gente tomou uma ação civil pública por conta do Fundo do Estado do Rio de Janeiro. A gente que, em tese, está do lado bom, a gente se considera gente do bem, bacana, minhas contas, todas as contas, as prestações de conta, tudo aberta na internet, e a gente levou uma ação civil pública questionando o fundo.
mas eu não vi nenhuma ação civil pública questionando a anomia, né? Então, esse tipo de comportamento da sociedade frente à questão ambiental é que a gente precisa dar um jeitinho. Tem mais aqui uns 20 slides, mas a gente aproveita a discussão para